Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Colossenses 2, nós vamos ler aqui 4 versículos, do versículo 6 ao 10. Colossenses 2, do 6 ao 10. Deixar registrado também a formatura que teve ontem, né, da experiência do lar. Foi uma benção. Ano que vem nós vamos fazer, elas fazem a mesa posta, nós vamos ativar o ministério do mesa oposta, né? O homem vai trabalhar com graxa, aprender a trabalhar com motosserra, né? Capinar, pedreiro, entendeu? Como arrumar o seu rancho, né? O homem vai ser assim, arrumar as coisas entulhadas, tá entendendo? Nós vamos ter especialistas de alto níveis nos ensinando cada reunião, né? Aprender a fazer aquele omelete de ovo ao molho pardo, nem sei se existe isso. O que é molho pardo, na verdade? Hermes, o que é molho? É sangue mesmo? Misericórdia. Só Jesus na causa. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga, eu achei, pastor. Colossenses capítulo 2, do versículo 4, aliás, do versículo 6 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Baixe sua cabeça um minutinho, vamos agradecer a Deus. Pai, te louvamos porque o Senhor está trazendo sobre nós nesses dias, Senhor, ó Deus, a tua palavra, e possamos vivê-la de uma forma prática, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Eu te louvo pelo que nós aprendemos nesse final de semana, o que o Senhor tem derramado sobre nós durante todo o ano, e aquilo que o Senhor está nos direcionando a continuar falando sobre o entendimento do que é ser filho teu aqui na terra, Pai. Obrigado por isso, que tudo que eu venha falar encontre repouso em nossos corações. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, nós estamos numa sequência de ministrações, meio que pareando aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós no GA. O GA tem tido uma direção específica sobre filhos maduros. Nós temos aprendido, através da oração sacerdotal em João capítulo 17, um posicionamento de um filho maduro, alguém que se posiciona porque entendeu o encargo, uma pessoa se posiciona porque sabe da verdade que carrega, e isso fala muito de pessoas que são maduras, ou seja, aquelas pessoas que são responsáveis, sabem suportar os sofrimentos. Que sofrimentos esses? Derivados de decisões erradas, não somente isso, mas também derivados daquilo que é a sua fé, daquilo que professa em Cristo Jesus, daquilo que recebe como identidade. A palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições, né? Mas Cristo deixa claro que se nós estamos nele, nós venceremos o mundo, né? E ali quando fala de aflições é muito importante entender que não tem a ver com as escolhas que nós temos, mas sim com aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Diga assim comigo: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então as suas aflições, pareando com o que a palavra de Deus fala, de aflições, ela está falando muito mais relacionada a esse ambiente espiritual. Por que eu digo isso? Porque veja bem, se nós ganhamos 5 mil reais por mês, e de repente você decide gastar e viver como 12, e você fica à noite sem dormir, essas aflições não são creditadas nesse ambiente, porque você decidiu gastar mais do que vive. Então é importante nós acionarmos os versículos, ou seja, as palavras de Deus, baseado com aquilo que Ele está nos ensinando.
A Bíblia diz que nós temos que ser contentes com tudo que temos. E isso contente, irmão, fala de um ambiente pleno. Uma pessoa contente é uma pessoa que ela entendeu de fato, de verdade, que prosperidade não tem a ver com bolso cheio. Prosperidade tem a ver com não ter falta de nada. Então, se você hoje tem condição de comer um feijão bem caprichado, essa é a prosperidade que Deus tem para você. Agora, almejar isso, entra no ambiente da vontade soberana de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ah, mas eu quero mais, eu quero mais. Claro, tudo tem, sabe, tudo, Deus tem o melhor para nós. Só que aí que é a diferença entre eu buscar isso com o meu força, com o meu braço, rompendo, quebrando todas as coisas, os paradigmas, aquilo que está sendo feito, do que aquele que entende que quando eu obedeço a Deus, as bênçãos dele me alcançarão. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então aqui a gente já desmistifica muitas coisas, que é justamente o que Colossenses se perdeu. Né? A palavra do Senhor diz o seguinte, que existe o quê? Rudimentos do mundo. E o que é o rudimento do mundo? Por exemplo, você tem que ter para ser. Não é isso? Então eu tenho que ter um bom carro para ser aceito num determinado ambiente de pessoas. Eu tenho que ter a casa para receber tal pessoas. Eu tenho que ter. Só que no reino de Deus, primeiro você precisa ser. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? No reino de Deus você tem que ser primeiro, para depois você ter. E aí entra mais outro paradigma que nós precisamos quebrar. Os filhos de Deus, eles têm, por graça e misericórdia do Senhor, acesso a coisas que os filhos da treva não têm. Só que quando os filhos da luz não se capacitam, Deus ele é justo, sim ou não? Os filhos das trevas ocupam o lugar. Então isso faz parte de um crescimento, do entendimento que eu e você temos que ter nesses dias. Muitas vezes nós vamos para o Senhor pedindo, mas a gente não para ouvir o que Ele tem para falar. Quantas vezes nós perdemos a graça e o privilégio, sabe, de ter o melhor fruto nessa terra, porque a gente não se sujeita ao que a Bíblia diz. E aqui eu poderia ministrar sobre isso o dia, a manhã inteira, sobre princípios de quebras de princípios que muitas vezes eu e você fazemos. E isso, diante de Deus, há uma margem que Ele espera que nós venhamos aprender. Há uma margem diante de Deus que Ele colocou em nós para que a gente possa, sabe, buscar nele essa verdadeira fonte de vida que é Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Como temos construído, irmãos, preste atenção, nos últimos dias nós temos pregado, sujeitos e com entendimento, Cristo vive em mim, e hoje nós vamos pregar sobre andando em Cristo. Diga assim comigo, eu recebo Ele e eu ando com Ele. Por isso o texto de Colossenses. Deixa eu te contextualizar mais uma vez sobre a igreja de Colossos. É uma igreja que, digamos assim, ela tinha muito. Uma igreja que tinha entendimento, uma igreja que tinha verdade, uma igreja que tinha princípios. Só que ela, como diz o texto aqui, ela começou a se perder. Olha só no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de quem? Dos homens. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Preste atenção. Nós vivemos hoje algo que não deveria ser uma guerra. Porque quando você coloca, por exemplo, assim, o agir de Deus, a forma que Deus trabalha, Deus soberano, guerreando com o mal, parece que Deus tem que fazer força para vencer o mal. Parece que a gente sabe, não, porque olha só, nós temos que guerrear, nós temos que isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, diga assim comigo, se Cristo venceu tudo, eu estando nele, eu tenho tudo. Tem coisas que eu e você, nós precisamos entender que chaves já foram liberadas sobre nós, já estão em nós. Cristo revelado em nós, é isso que o povo espera, ou seja, a glória, a cultura do céu está em nós nos posicionarmos em Cristo. Tudo que no céu tem preparado, quando eu e você decidimos viver, porque aí entra um ambiente de decisão. Um ambiente de dizer assim, não, eu quero ser assim, eu preciso ser assim, eu tenho que ser assim. Por quê? Porque eu entendi que Cristo habita em mim. Quem crê nisso, diga amém. Então, dentro dessa construção, você pega hoje o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, o que você entende como vida, o que você acha, o que você vem, você vai vendo e vai construindo pontos que, tipo assim, peraí, isso aí não está de acordo com o que a Bíblia diz. Porque quando o versículo diz assim, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, o que é o rudimento do mundo? Diga assim comigo, no céu é isso, você faz assim, lembrar meu avô aí, no céu é isso, na terra é isto. Os rudimentos desse mundo, irmãos, é o seguinte, eu acabei de dizer, você tem que ser para ser. Você tem que ter para ser isso.
E a palavra do Senhor diz que esse mundo, o mundo que não se converte, o mundo que não se deixa tratar, o mundo que traz várias opiniões sobre tudo e sobre todos, porque é isso que muitas vezes acontece na cabeça das pessoas. E o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses, mandando uma carta para os nossos irmãos, é o seguinte: não se contaminam com isso. Não se contaminem com isso. Não tem como o cristão hoje querer trazer coisas que são do mundo secular para dentro da igreja. Não tem como a gente comparar a visão do homem exatamente com a visão de Deus. É o contrário. Diga assim comigo: a visão de Deus sobre tudo é o que importa. Não é mais sobre o que eu acho, não é mais sobre o que eu penso, não tem mais nada a ver com a estrutura emocional que eu construí, mas tem a ver com aquilo que Deus é revelado através de mim. Porque, irmãos, se existe uma insistência que nós precisamos ter nesses dias, é que o seguinte: a palavra ela convence, mas a vida ela arrasta as pessoas. Quando você vive aquilo que você está querendo que as pessoas entendam, você pode até baixar o tom do que você está falando. Você pode até parar dos argumentos, deixa as pessoas verem o que Cristo é na sua vida. E um cristão convertido, aquele que entende o que é na sua vida, irmãos, ele não precisa bater boca. Ele não precisa entrar num lugar de litígio, sabe? Não, porque isso, porque aquilo outro, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para ti, o diabo, ele quer só uma pontinha, irmãos, para destruir todo um projeto. Tem uma história bem interessante, que ela é o seguinte: imagina só você. Um dia havia uma conversa entre Satanás e algumas pessoas. Satanás chegou com aquelas pessoas, eles tinham acabado de pintar um quadro muito bonito, uma parede branca, aliás, toda branca, toda bonitinha. E Satanás disse assim: ó, tá muito branco isso aí, deixa um espacinho para mim. Só vocês estão botando tudo branco aí, deixa eu, não, onde é que você já se viu? Satanás aqui, não. E começou, irmãos. E começou as contendas, e começou as conversas, e começou, sabe, aquele descuidozinho, né? Aquilo que nós aprendemos ontem, sábado de manhã lá no retiro, lembra? Aquele negociar a diferença dos 17 segundos, dos 39 segundos, seja qual for o posicionamento. Sabe? Aquela negociar com as trevas, o negociar com o que é certo. Sabe aquela questão do talvez eu abrir mão? Não, porque tem que dar um jeitinho. Diga assim comigo: o certo custa caro. Diga assim: o errado é de graça. Tudo que é errado, irmão, você não precisa fazer nada de esforço. Pelo contrário, para a tua carne é ótimo, é bom. Mas aquilo que é certo custa. Custa. Sabe por quê, irmãos? Porque depende o quê? De posicionamento, de suor, daquilo que precisa. Sabe, aquela palavra que diz assim, ó: muitos podem ir até mais rápido, mas não vão mais longe. Quem faz certo faz devagarzinho, mas vai longe. E aqui, esse quadro pintado branco, Satanás negociando e querendo discutir. Deixa um pedacinho para mim, deixa uma coisa aí. E a pessoa no primeiro momento: não, por que não, por que não, por que não, por que não? Sem entendimento. E esse é um outro ponto. De alguém que não tem entendimento, conhecimento da palavra, ele consegue negar até certo ponto. Depois ele é iludido, porque ele não conhece tudo. Quantas pessoas começam e aceitam a Jesus? Já viu isso? As pessoas aceitam a Jesus, novos convertidos, são bênção. Mas o que elas param? Elas param no conhecimento. E aí elas vão para o poder, sabe? Elas começam a andar no ambiente do espiritual, porque tudo Deus faz, Deus fala. E aí você vem com a palavra que trata o cara. Irmão, você pega Paulo, que ele fala das 16 funções de um obreiro, você vai ver que 15 são sobre caráter. 15 são sobre o caráter. Diga assim comigo: a carne está fraca. Então, quando você vai falar de Jesus na vida da pessoa, é ensinando em todo o tempo, é avançando. Diga assim comigo: do leitinho para a feijoada. É isso que nós precisamos entender. E aí entra muita coisa, porque a maioria da igreja hoje quer ganhar vidas e não quer discipular. Não quer trazer o que é vida constante, mas quer andar no reteté, quer andar no espiritual, quer ensinar, sabe? Daqui a pouco o cara tem que ensinar o que significa uma coruja com óculos, tem que ensinar o que significa uma parafuseira com outra broca. Começa essas coisas, sabe, do mundo espiritual, como se tivesse tudo isso na Bíblia. Não é assim que funciona. Diga assim comigo: a palavra de Deus, ela é primeiro. Não estou dizendo que eu sou contra o mover do Espírito, pelo amor de Deus, entenda diferente, não entenda diferente. Mas eu creio que quando há uma presença de Deus estabelecida, também tem que ter o quê? Preparação para tê-la. Nenhuma unção de Deus, irmãos, vem sobre o altar rachado, entenda isso. Até porque a unção de Deus é glória na terra.
E a glória de Deus, ela não vai para qualquer jeito como a gente quer, irmãos. E isso que a gente tem visto nesses dias. E aí você volta para o quadro pintado, tudo branco, Satanás ali, não, deixa, até de tanto insistir, deixaram dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar um pontinho, só um pontinho com a parede toda branca, um pontinho. Sabe que Satanás foi lá, pegou uma broca, furou, botou uma bucha 10 ou 12, não sei qual que é, botou um gancho e pendurou um corpo podre lá. Diga assim comigo, não precisa de muito para Satanás estragar tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E andar com Cristo nesses dias é como a igreja de Colossenses precisou entender por Paulo. Irmãos, não se deixe levar por palavras, como diz ali os homens, e cintilezas, afáveis, tem outras versões que falam. Palavras que te levam, sabe, despertar dentro de você o teu mais lindo ser. A palavra de Deus, ela diga assim, a palavra de Deus, ela tem que cortar, ela tem que doer. Porque essa é a função dela. Diga assim comigo, ela é espada, ela não é algodão doce. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? E quando você pega, por exemplo, uma caminhada de um cristão, você precisa entender que eu vou dar um exemplo para você. É como se você pegasse uma planta, você pega essa planta e você coloca ela num vaso. O que acontece? Você começa a cuidar dela. Você rega ela todos os dias. Todos os dias. Naquele momento em que ela é uma plantinha, você tira até onde está ventando muito, porque ela pode o quê? Quebrar. Mas essa planta sendo alimentada corretamente todos os dias da forma que tem que ser, e exposto ao sol, dentro daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, vai chegar um tempo em que ela vai se formar o quê? Uma árvore. E uma árvore fala de raízes profundas. Uma pessoa, dependendo da árvore, ela não consegue arrancar sozinha. Uma árvore formada, dificilmente alguém vai tirar sozinho. Lógico, com machado, motosserra, isso tudo acontece. Mas ela chegar e dizer assim, como ela fazia antes com a plantinha, pegar ela e botar para um lado, não faz mais. Assim é a vida do cristão nos dias em que ele entende o que é andar com Cristo. No primeiro momento, talvez, você pode ser levado por qualquer situação. Mas chega uma hora em que você tem raízes fortes. O seu tronco fica forte. E é esse o entendimento em que Cristo precisa estar estabelecido sobre a sua vida, aonde nem tempestade, nem chuva, nem vento, nem raio vai te tirar do propósito de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas tudo começa o quê? Estar fixo, estar firme no Senhor. Não é firme na instituição igreja, não é firme na placa da igreja, não é firme no pastor, não é firme no líder. Diga assim comigo, é firme em Cristo. E isso, irmãos, passa por um lugar de entender que, assim, eu provoco isso. Eu tenho que provar isso. Eu tenho que, ser intencional no meu relacionamento com Deus. Eu tenho que buscar a Deus a qualquer custo e a que preço for. Nós tivemos esse final de semana, irmãos, um investimento de homens que decidiram fazer isso. Preste atenção, não foi um final de semana. Foi de 7 horas da noite de sexta, 7h30, 9 horas da noite de sábado. E eu te garanto que muitos aqui não foram, porque disseram assim, não, R$150 eu não posso agora. Mas R$150 você tem para botar numa calota de carro, R$150 você tem que botar, não é prioridade a questão o quê? Da vida espiritual. E o que define nós como sacerdotes na nossa casa é o que nós recebemos de Deus. O que nós recebemos de Deus define a gente como cabeça da nossa casa. Diga assim comigo, eu só tenho autoridade. Fala forte assim, eu só tenho autoridade naquilo que eu vivo. Acabou. Eu só tenho autoridade, eu vejo às vezes filhos, enfim, toda a situação. E quando você vai fazer o minimizar das telas do computador, porque até a gente entender, a gente vai abrindo tela procurando, não é assim? Vai botando maisinho e abrindo tela no computador, abrindo tela, tal. Aí depois você começa a entender, vou fechar isso aqui, vou fechar, até chegar ao plano original de Deus, que é você, cabeça em Cristo Jesus na sua casa. Quem crê nisso, diga amém. Então toda dependência em Deus, ela é construída. E uma coisa que eu acho mais interessante ainda, irmão, diga assim, a experiência dos outros, a experiência dos outros é boa, é saudável, mas diga assim, mas a minha própria experiência, bate no peito assim, a minha própria experiência me edifica,
Irmãos, eu tinha 18 anos de idade. Até os 18 eu vivia o Deus dos meus pais. Meu pai era pastor, né? Aquela coisa errada toda. E eu dentro da igreja era um... Eu dizia assim, eu não quero nem saber de ser crente. Ser pastor, então, mas olha, estou correndo longe. Nunca quis o que eu estou fazendo hoje. Nunca quis isso. Mas, quando eu passava por perrengue, sabe quem eu corria? O pai ora por mim aí. A mãe ora por mim aí. Quando arrumavam as namoradas, minha mãe dizia assim, vou começar a orar para tirar isso da tua vida. Eu dizia, não ora! Não ora! Porque era só orar, saía tudo, sumia a lâmpada. Até ela dizia assim, vou orar para encontrar a tua. Aí, meu amigo. Galega pousou em Belém. Aí já era, meu amigo. Sabe o que quer dizer, irmãos? Quantos de nós vivemos as experiências dos outros? Você já viu isso? Você já viu quanto crente conta testemunho dos outros? E o dele sempre... Mas e o teu, querido? Não chegou o tempo. Quanta gente pega... Rapaz, eu estava andando na rua, cara. Você acredita que na minha frente tinha uma nota de R$200? Uma pessoa foi lá e pegou na minha frente. Eu fiquei tão feliz por isso, porque Deus abençoou a vida dela. E eu comigo assim, o desgraçado era para ti abençoado. Que tu não correu e pegou. Estou dando exemplo de pessoas que vivem só o testemunho dos outros. As experiências reais com Deus, quase elas não têm. Então, 150 anos de igreja, qual é a tua transformação de vida? Fala da tua conversão. Então, eu aceitei Jesus, né? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Como é que é teu casamento? Como é que estão teus filhos dentro da empresa? Como é que a tua fama corre pela cidade? A tua palavra é confiável? Se as pessoas dizem assim, não, eu vou estar aqui 6 horas da manhã, você vai estar 6 horas, você vai ligar 8h30 e dizer assim, então, O que eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, é que você precisa entender que nós recebemos algo muito precioso, que é Cristo. E que quando eu digo assim, eu sou cristão, existe um mundo com uma lupa sobre aquilo que eu estou fazendo, não é aquilo que eu estou falando. Irmão, rede social é a pior, quando não usado certo, é a pior bagunça que existe na vida das pessoas. Porque na rede social ninguém é ruim, irmão. Você conhece alguém ruim na rede social? Você conhece alguém dando recado, falando, então, eu quero ver alguém dizer assim, irmãos, nós vamos fazer uma campanha aqui de 7 dias para tirar o orgulho da nossa vida, porque nós não prestamos. As campanhas é sempre assim, 5 dias na presença do Senhor para um ano de vitória. E aí vai. Sempre o lado bonzinho da coisa, irmãos. Jesus não andou assim, querido. Jesus era convicto do que ele era. E quando era por constrangimento, sabe qual era a verdade? O que carregava Cristo? O amor. Diga assim, Cristo constrangeu com o amor do Pai. Então, irmãos, nós precisamos entender que essas experiências do sobrenatural têm que acontecer comigo. Eu preciso sair de um ambiente de só contar experiências dos outros. Fulano de tal era assim, rapaz, e não. Tem que acontecer comigo. E o que eu quero dizer nessa manhã é que a experiência que eu tive com Deus me fez conectar o meu Deus e não mais o Deus dos meus pais. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. E Deus se revela para mim, diferente que revela para você, se revela para o pastor Alvo, para os meus pais. Porque Deus, ele é único no sentido do teu relacionamento. Ele vai falar com você da maneira que você entende. Você acha que se Jesus chegasse, irmãos, num cavalo, rodeado de seguranças, lá para Pedro, para Tiago, lá no barco eles iam acompanhar Jesus? Não, ele subiu no mar e disse, joga do outro lado. Nós precisamos entender que Deus vai falar com a gente naquilo que a gente entende. Não busque entender Deus fora da tua vida, daquilo que você não vê. Senhor, fala comigo. Senhor, mexe com madeira. Senhor, eu quero ver a tua mão aqui na madeira. Se você mexe com eletricidade, Senhor, no meio desses fios, fala comigo. Se eu mexo com carne, Senhor, eu cortando a carne, me diz o que é. Diga assim comigo, eu preciso ter intimidade com Deus. Isso é andar com Ele. Andar com Ele é ter intimidade, irmãos.
Andar com Ele não é esperar um GA, esperar um domingo. Andar com Ele é todo dia, acordar cedo e começar a adorá-lo na beleza da sua santidade. Entender que as misericórdias se renovaram sobre nós. Isso é andar com Cristo. Eu queria que você abrisse, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 ao 9. 2 Coríntios 5, do 6 ao 9. Preste bem atenção o que Paulo está dizendo aos nossos irmãos de Coríntios. Ele diz assim, ó. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Diga assim, sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quantos andam por fé aqui? Fé não quer dizer positivismo, amém, igreja? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continua o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Olha aqui para mim. Sabe como eu entendo que andar em Cristo? Diga assim comigo, pela fé. Pela fé e não pelo positivismo. Eu ando com Cristo pela fé, irmãos. Hebreus 11, 6, coloca ele na tela. É um texto muito conhecido da igreja, pelo menos daqueles que meditam a palavra de Deus. Diz ali assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Volta depois na sua casa, não aqui. Você vai ver níveis de ofertas, de entrega. De homens que são colocados como a galeria da fé. Sabe, que estão num alto padrão. Homens que entenderam, irmãos, no momento totalmente difícil do que hoje nós temos. Preste atenção, irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã, que andar com Cristo, ele tem esse ambiente onde eu preciso entender que fé, ela agrada a Deus. A fé traz a face melhor de Deus para nós, irmão. A fé te leva a um lugar de intimidade com Deus de tal maneira que você é achado por Ele. A fé te coloca num patamar, sabe, cartão livre, acesso livre. Mas a fé em Cristo Jesus, a fé no Senhor, a fé não pode ser no teu braço. A fé nunca pode ser naquilo que você tem. A fé não pode ser algo específico daquilo que você herdou. Diga assim, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção da que se esperam. Quantos vão morar com o Senhor na glória? Diga, eu vou. Diga comigo, andar com Cristo tem que ter fé. Sabe por quê, irmãos? Um ambiente também daqueles que andam em Cristo, eles são confiantes. Eles são confiantes porque eles entendem que confiar é estar debaixo de alguém, sujeito a alguém, sobre a guarda de alguém. Confiar, irmãos, está ligado à intenção, dizer assim, não, peraí, se eu tenho fé, eu preciso então confiar. Eu preciso então entrar nesse ambiente, eu preciso me jogar na presença do Senhor, eu preciso entender. Diga assim comigo, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Você quer ver uma coisa, irmãos? O que mais, eu falei sobre isso domingo passado. Você quer, sabe, viver em Cristo? Você quer ter a presença do Senhor, um foco na sua vida? Ame pessoas. Ame pessoas. Ame pessoas. Repito, ame pessoas. Porque Deus não ama a tua riqueza, Deus não ama os teus negócios, Deus não ama o teu cargo, Deus não ama a tua profissão, Deus não ama o teu bacharelado. Deus ama você. Por amar você, você tem tudo isso. Você está entendendo? Irmãos, eu falava com o Marco veio aqui hoje, estava no retiro, está ali o Marco. Eu comentava com ele arrumando a piscina lá na chácara, eu e o Davi, e ele, nós estávamos conversando sobre Cristo, né? No Velho Testamento ele diz que nós temos que amar os nossos irmãos, como a nós mesmos. E aí eu creio que Deus falou assim, rapaz, não deu certo isso não, o homem não consegue fazer nem... Então Jesus, filho, vai lá e resolve esse negócio aí.
Mostra para ele como é que faz. Para eles como é que faz. Então Jesus fez, morreu, se entregou por mim, por você. E aí você conhece a palavra. E no finalzinho ele chama o pessoal para uma conversa e diz assim, ó, ame uns aos outros, como eu vos amei. Diga assim comigo, a minha vida tem que olhar para Cristo e refletir em pessoas. Ser cristão quer dizer em receber do céu e espalhar. A vida com Cristo é você receber e passar. Não é só para você. Diga comigo assim, ó, é um rio que flui de dentro de nós. Não é lagoa, entendeu, irmãos? Não é você represar isso. Quantas revelações Deus te deu. Quantos apontamentos espirituais Deus te deu. E você reteu. Não, isso é só para mim, para minha geração. Não, irmãos. Quanto mais você dá, quanto mais você parte, quanto mais você compartilha, mais Deus manda para te dar. Quanto mais você faz, mais Deus faz por você. Amém? Então diga comigo assim, ó, pela fé eu ando em Cristo. Amém? O segundo ponto, está em Colossenses também, capítulo 2, do 2 ao 3. Fala de conhecimento. Versículo 2 diz assim, ó. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Diga assim, ó, toda certeza. Diga mais forte, toda certeza. Convicção do entendimento. Para compreenderem plenamente o ministério de Deus Cristo. Continua, versículo 3. É isso? Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Diga assim comigo, é nele que eu preciso estar. Conhecimento, irmão. As pessoas que decidem andar em Cristo nesses dias, sabe o que passa na cabeça delas, ou o que elas têm dentro dela? Eu preciso, já que eu conheci, Oséias, lembra? Eu tenho que prosseguir em conhecer a Cristo. Diga assim comigo, a árvorezinha continua crescendo. Você precisa entender, irmãos. Pega a sua Bíblia e levanta ela o mais alto que você puder aí. O conhecimento que eu preciso está aqui. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Entenda, irmãos, o que o Senhor está preparando para nós nesses dias. Porque quando eu tenho um conhecimento, a primeira coisa que alguém que conhece, ela tem o que? Segurança. Abre comigo Filipenses 1, do versículo 9 ao 11. Filipenses 1, do 9 ao 11. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para quem trabalha, digamos, seja, eu vou colocar que usa muito um maquinário. Quando você pensa em uma furadeira, lógico que tem várias outras, mas a mais famosa que todo mundo conhece é uma Bosch, não é isso? Carro, qual é a identificação de um bom carro? Aqueles que, digamos assim, não caem muito. Você vai para a linha ou Toyota ou Honda. Dos nacionais você fica nos mesmos, Volks, Chevrolet. Você tem uma convicção daquilo que você conhece. Por isso que Deus, muitas vezes, ele se revela a pessoas que o conhecem, porque tem intimidade. Porque busca. Agora, você diz assim, pastor, mas Deus então, ele trava para algumas pessoas? Não, diga assim, ele está para todos. É só querer. Então, andar em Cristo nesses dias passa por esse lugar de conhecimento. E se eu tenho conhecimento dele, irmãos, eu tenho segurança no que eu faço. E aí sim eu consigo entender o que era uma vida abundante. Diga assim comigo, uma vida abundante. Passa por conhecer quem Deus é. Abre comigo Eclesiastes 7:12. Eclesiastes 7:12. A vida do Salomão, o homem mais sábio do mundo, que pediu para Deus sabedoria. Porque riqueza ele já tinha entendido que era suficiente. O que diz aqui? A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor.
Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quantos de nós queremos ter só a riqueza, 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 mas não sabe fazer o que tem? Irmãos, diga assim comigo, tudo que Deus me dá de riqueza, eu estou falando de dinheiro. Diga assim, ó, tudo que Deus me dá de dinheiro, só tem uma finalidade, abençoar. Não fica você pensando assim, não, pois é, eu trabalhei a vida inteira para me aposentar, ganhar 20 mil reais, porque a minha... Irmãos, ai daquele que pensa que tudo que tem, só tem porque merece. Pelo contrário, você vai prestar conta daquilo que Deus tem te dado. Os avarentos não herdarão o reino do céu também. As pessoas que têm que fazer, porque, preste bem atenção no que eu quero dizer, irmãos, você não tem que fazer por uma obrigação, você tem que fazer por uma gratidão, devolver o que é do Senhor. Não tem a ver, e eu vou dizer uma coisa para ti, até nós falávamos sobre isso. Eu poderia aqui dar vários versículos para os irmãos, mas quer uma forma prática? Sabe por que você tem que devolver o que é do Senhor? Faz assim comigo. Balança assim na cadeira. Faz assim, ó. Sabe o que é isso, irmão? Você está sentado numa cadeira, você tem luz para ver o que está sendo feito, tem um ar-condicionadozinho que para mim não está sendo suficiente, mas é porque eu sou gordo, né? Gordo está suando muito. Seu carro está guardado, tem os irmãos ali, tem o YouTube, tem isso, tem pastores disponíveis. Isso precisa ser espiritual para você? Mas se você quer trazer para o ambiente espiritual, aí eu acho que você se ferra. Porque daí você vai para a palavra, você vê que se você não devolver o que é do Senhor, você está sendo ingrato. Ingrato. Mas tudo bem, graças a Deus isso não passa por mim. Tem o Espírito Santo de Deus que tem que te convencer. Amém? Agora, se você não ouve o Espírito Santo, você vai ouvir um rapaz como eu? Não, né? Você continua com as suas verdades, eu continuo com as minhas. Só que a prosperidade é visível àqueles que entendem o que é esse princípio. Visível. Ah, pastor, mas como assim, irmãos? Você tem que devolver o que é do Senhor. Isso não é seu. Isso não é seu e ponto e acabou. Se você entende o que é Bíblia, se você sabe o que Cristo fez na sua vida, está aqui. E quando você não faz a sua parte, você está sentando no lugar de alguém que está fazendo a parte dele. Porque hoje você tem uma cadeira porque alguém está dizimando. Você tem um bom microfone para ouvir porque tem gente que está dizimando. Você está entendendo quando você diz assim, não, eu não vou dizimar isso porque é para pastor. Você está então tirando de alguém. Se for preciso levar você para esse entendimento, vamos conversar depois, está tudo certo. Mas é essa segurança e essa vida abundante que as pessoas não conseguem ter, porque elas não entendem isso. Ah não, mas eu tenho que negociar, se sobrar eu faço. Sabe por que não está sobrando? Porque você não está fazendo. É simples de fazer a conta. É simples, irmãos, entenda isso. Se eu tenho... Irmãos, você tem saúde sim ou não? Pastor, mas o que tem a ver com dinheiro? Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Porque onde estão as tuas prioridades, está o teu coração, meu irmão. Aonde estão as tuas prioridades, está o teu coração. Mas tudo bem, quem sou eu para falar isso, né? Deixa o Espírito Santo falar na sua vida aí. Amém? Você está recebendo o 10º? Pois é, as pessoas que trabalham aqui na igreja também têm que receber. Você entendeu? Pastor, o que é isso? Eu tenho que dizimar o 10º? Ué, você não ganhou? Não é tudo que me vem à mão? Não é tudo aquilo que está sendo gerado no meu coração? Pastor, eu quero prosperidade na minha vida. Tá, mas você está entendendo o que é prosperidade? Como é que você não faz o que tem que ser feito? Diga assim comigo, vida abundante em Deus. Fale forte assim, vida abundante em Deus é obedecer em tudo. Não é só o que você quer, irmãos. Não é só do jeito que você quer. Não é só... E olha que eu não sou um pastor, Deus me deu essa palavra de não ficar falando sobre isso. Porque eu creio que o Espírito Santo trabalha, mas de vez em quando ele dá uma liberada para mim falar. Para você entender, querido, que as tuas ações, você sozinho com Deus, fala muito mais do que, sabe? Como é a canção do Voz da Verdade que começou agora? Não há... Foi essa que cantou? Aquilo que parecia impossível vai continuar aparecendo, vivendo e travando. Sabe por quê?
Porque tem saída, mas você não quer fazer. Aquilo que parecia não ter saída, sempre não vai parecer para quem não obedece a Deus. Essa canção tem que ser cantada com entendimento. Pastor, mas o senhor é perfeito? Lógico que não. Ninguém aqui é perfeito. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, seu imperfeito, diz assim, seu imperfeito, você está cheiroso hoje, imperfeito. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo, não faz. Mas sabe por que Deus abençoa? Porque há uma intenção no coração de fazer. Então o que eu não consigo? Aí eu entrego para Deus. Agora segurar, isso eu não faço, porque isso, porque aquilo outro. Eu não tenho esse entendimento, pastor. Rapaz, quando alguém fala isso para mim. Você tem entendimento só porque você gosta, né, bonitão? Né? O entendimento que você tem só porque você gosta, né? Mas quando começa a bater ali, pastor, eu acho que isso foi demais profundo. Quantas vezes eu já desci aqui e ouvi isso? Infelizmente, eu acho que você foi... Aí eu olho assim. Aí eu, na minha cabeça, né? Sabe aqueles karatê? Aí eu faço assim, ó. Amém. Glória a Deus, querido. Que Deus te abençoe, então. Quantos WhatsApp eu recebo depois dos cultos, irmão? Pastor, por que não sei o que, eu pego o WhatsApp. Agora vai, tô nem aí. Não, vou mandar em áudio. Aí será que eu aperto? Não, sai fora. Aí eu lembro. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Irmãos, às vezes dá vontade de fazer umas lives, cara. Dá vontade de ligar agora no ao vivo. Aí eu lembro. Quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é, cara? Você consegue olhar para dentro de você e dizer assim, ó, quem eu penso que eu sou? Quem eu penso que eu sou, irmãos? Está acabando mais um ano e nós vamos chegar no final do ano do mesmo jeito que nós chegamos, irmão. Será que você precisa, sabe, o que precisa ser feito para você entender o que Jesus tem pedido nesses dias, irmão? Será que é preciso fazer um canal, porque eu acho que as pessoas veem mais o Instagram do que as coisas? Será que é isso? Irmão, diga assim para mim, tudo que está aqui nessa terra não pode me parar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, igreja? Aleluia. Mateus 5, do 43 ao 40, do 34 ao 35. Sabe o que é andar em Cristo? Primeiro pela fé, segundo em conhecimento e terceiro pelas práticas, irmãos. Pelas práticas. Querido, querida, meu irmão, minha irmã que está me vendo pelo YouTube. Nada move o coração de Deus, senão aqueles que querem viver o que Ele tem dito. A palavra do Senhor diz em João capítulo 4, versículo 42, se não me falha a memória, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga assim comigo, o que recebem, vivem. O texto diz assim, ó, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, será que eu anotei certo? Perdão, é João 13, não, Mateus 5, do 34, perdão, 43 ao 48. Desculpa, Aninha. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes?
Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudastes somente os vossos irmãos. Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Diga assim comigo: o meu encarregado precisa da minha oração. O meu colega de trabalho precisa da minha oração. Diga assim, ó, meu tio, minha tia precisa da minha oração. Os meus parentes precisam da minha oração. Isso é a prática de quem vive em Cristo. Diga assim comigo: da direita e também da outra direita. Diga assim, da esquerda. Isso é viver em Cristo, irmãos. Existe uma justiça que é a soberana de Deus e existe a nossa terrestre. Nos momentos de mais dificuldade que você tem que perceber, é pensar o seguinte: qual justiça eu quero obedecer? A de Deus ou a da terra? Pegando esse gancho, quem está conosco aqui desde 2011 na igreja, 2012 mais ou menos, 2012 nós ganhamos a chácara, meados de julho por ali assim. Logo em seguida nós demos também a construção da chácara. E quando foi em março, exatamente dia 13 de março de 2013, finalzinho de março, não sei, foi março de 2013, nós fomos autuados pela Polícia Ambiental. E então, dali em diante, começou todo um processo que se arrastou por mais de 10 anos. Processo esse que teve o fim agora no mês de novembro. E o fim desse processo, para que os irmãos entendam, eu sendo bem rápido, já falei sobre isso em alguns momentos, nós vamos ter que desmanchar toda a chácara, só vai ficar a casa e os quartos, o alojamento. Nós vamos ter que investir um alto valor para que seja refeito, para que o curso natural da água se torne normal como era antes, tirar todas as coisas que você possa imaginar. E nós clamamos pela justiça em todos os sentidos. Foi gasto muito dinheiro com defesa, projetos, enfim, tudo que você possa imaginar, para nós não chegarmos onde chegou esse mês. Sendo que nós entendemos, ou no primeiro momento isso não foi claro, mas logo em seguida isso sim, que nós erramos literalmente em fazer o que a gente achava que tinha que ser feito. E nós, já foi feito isso, talvez a maioria de vocês não estavam aqui, mas um culto, eu peguei o microfone, eu chamei o pastor Álvaro aqui e nós reconhecemos o erro que não fomos nós que fizemos. Mas nós temos, diga assim comigo, o bônus e o ônus da coisa. Então, diante da construção, não tem como você dizer que não sabia o que seja feito. De boas intenções, o inferno está cheio. Muitas coisas. E tem aquele que diz o seguinte: não, mas quem fez estava aqui, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Isso é outra história, é outra cena para outros capítulos. Mas eu quero falar do caso em si, da causa que está gerando a consequência. E a causa foi que nós erramos. Nós construímos a chácara exatamente no lugar onde não deveria ter sido construído, por achar que era bonito. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque agora nós temos 3 meses para desmanchar tudo isso. 3 meses para desmanchar tudo. E se não for desmanchado, a gente vai para o litígio, enfim, aí vai uma série de situações que também não sei explicar muito, porque são mais termos legais, e isso aí eu deixo para os advogados depois explicar. Mas a verdade que eu quero trazer para você nessa manhã é que uma justiça natural é chegar lá e dizer assim: cara, como é que pode isso? Como é que pode fazer? Olha só, fulano de tal fez aquilo lá, fez aquilo outro, e isso, aquilo outro. Esse pessoal, aquilo, eles foram muito rígidos, eles não sei o quê, eles isso, aquilo outro. Nós teríamos vários argumentos, mas vários argumentos. E eu quero deixar claro, nós tentamos provar tudo. Eu fiz um dossiê de mais ou menos uma resma de papel com foto de tudo que a gente faz realmente na chácara, para mostrar que nós fizemos aquilo, mas que nós usamos aquilo de outra forma. Mas isso não adiantou. Tudo bem. Nós vamos ter que desmanchar. E sabe qual é a justiça que hoje eu tenho clamado? Eu sempre disse isso, quem acompanha comigo sabe disso. Que seja feita a vontade de Deus. Porque humanamente falando é um absurdo. Nós vamos gastar e causar um dano ambiental muito maior do que manter. Só que a justiça entendeu diferente.
E vai ser feito. Deus vai nos dar condição de fazer. Quem crê nisso, diga amém. Do início ao fim. E digo para você, vai ser melhor do que está. Porque se nós cremos num Deus que é justo, lembra da glória que não vem nem altar rachado? Ah, pastor, mas teve tantos momentos na chácara, aquele lugar é abençoado. Lógico, eu creio nisso. Ontem eu falava com os irmãos, foi derramado quase 10 litros de óleo naquele lugar, consagrando ao Senhor. Eu estava nesse dia, os irmãos, alguns estavam aqui, sabem do que eu estou falando. Deus vai nos dar condição, irmãos, para a gente fazer melhor ainda do que está lá. E vai ser feito mais quartos. Em vez de nós fazer 50 quartos, nós vamos fazer para 100 pessoas direto. Vai ser bênção em nome de Jesus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos decidindo a justiça de Deus. Se Ele quer fazer assim, Ele fará. Você está entendendo o que eu estou falando? E é sobre isso. É pelas práticas que nós temos que caminhar. Quantas coisas você tem absoluta razão no seu ponto de vista, no seu olhar. Lembra que eu falei sobre isso há 2 domingos atrás? Parece que a gente lia errado a Bíblia, que não é os humilhados que serão exaltados, mas aquele que se humilha será honrado. Aquele que entende e bota o joelho no chão e diz assim, não, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso fazer. E assim são as coisas em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. João capítulo 13, do versículo 34 ao 35. Gostaria que você ficasse de pé. Grupo de louvor, por favor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode dizer para a sua pessoa que está do seu lado, no olho dela, diga assim, ó, eu te amo em Cristo Jesus.